Quando falamos de Jesus, muitas imagens vêm à nossa mente. Frequentemente, pensamos no Cristo glorioso, sentado à direita de Deus, o Filho divino, onipotente e eterno. Esta é a imagem do Cristo da fé, uma figura construída ao longo de séculos de teologia, concílios e dogmas. É o Cristo da liturgia, dos hinos e das orações. Ele é fundamental para a fé cristã, pois representa a dimensão transcendente e a esperança da ressurreição. No entanto, esta imagem, quando isolada, corre o risco de se tornar abstrata, distante da nossa realidade humana, cheia de suor, lágrimas e lutas. Ele se torna um ser celeste que pouco tem a ver com as dores e as alegrias do nosso cotidiano. Em contrapartida, a teologia crítica nos convida a olhar para o Jesus histórico. Este não é outro Jesus, mas a mesma pessoa vista a partir de sua humanidade concreta. É o Jesus de Nazaré, um artesão judeu que viveu na Galileia do primeiro século, uma região periférica e explorada pelo Império Romano. Ele tinha um corpo, sentia fome, sede, cansaço e angústia. Ele falava aramaico, com um sotaque específico. Ele ria com os amigos, chorava diante da morte de um ente querido e se indignava com a injustiça. Resgatar o Jesus histórico é redescobrir o homem que caminhou por estradas poeirentas, que comeu com pecadores e que enfrentou corajosamente os poderes de seu tempo. A distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé não tem como objetivo diminuir a fé, mas, ao contrário, dar-lhe um fundamento sólido e real. É uma distinção para unir, não para separar. O Cristo da fé sem o Jesus histórico se transforma em um mito, uma ideia que pode ser manipulada para qualquer finalidade. Por outro lado, o Jesus histórico sem a dimensão da fé que ele inspirou seria apenas mais um personagem trágico da antiguidade. A teologia crítica insiste que a fé no Cristo ressuscitado só ganha sentido pleno quando está enraizada na vida, nas palavras e na praxis libertadora do homem concreto de Nazaré. Portanto, a busca pelo Jesus histórico é um movimento essencial para uma fé madura e encarnada. É a tentativa de responder à pergunta: quem foi o homem que provocou um impacto tão profundo na história, a ponto de seus seguidores o proclamarem como o Cristo, o Filho de Deus? Ao escavarmos as camadas da história, não estamos destruindo o dogma, mas compreendendo sua origem. Estamos descobrindo que a divindade de Cristo não se manifestou em poder e glória distantes, mas na sua profunda e radical humanidade, no seu amor incondicional pelos pobres e na sua fidelidade ao projeto de Deus até as últimas consequências. Insistir na busca pelo Jesus histórico é, antes de tudo, um ato de justiça para com o próprio Jesus. É resgatá-lo do sequestro realizado por teologias que o transformaram em um ser etéreo, sem carne, sem história e sem paixão. Por séculos, o Jesus real, o judeu marginal da Galileia, foi escondido atrás de imagens de um imperador celestial, de um rei europeu de olhos azuis ou de um juiz severo e implacável. Essas imagens serviram mais aos interesses dos poderosos do que à memória do profeta que anunciou um reino de justiça para os oprimidos. Voltar ao Jesus histórico é devolver-lhe sua identidade, sua cultura, sua voz e sua luta. É fazer justiça à sua memória subversiva. Além disso, buscar o Jesus histórico é um profundo ato de empatia. Quando nos conectamos com o homem de Nazaré, conectamos-nos com sua vulnerabilidade. Compreendemos que ele enfrentou as mesmas dificuldades que nós enfrentamos: a incerteza, o medo, a dor da traição, a angústia diante da morte. Ele não foi um super-homem que pairava acima do sofrimento. Ele foi um ser humano que mergulhou totalmente na condição humana. Isso nos permite estabelecer uma relação de verdadeira solidariedade com ele. Não seguimos uma ideia abstrata, mas uma pessoa real que conhece nossas dores porque também as viveu. A fé se torna um caminho de companheirismo com alguém que entende nossa caminhada.
A teologia crítica defende esse resgate porque entende que a salvação que Jesus oferece não é uma fuga do mundo, mas uma transformação deste mundo. Se Jesus tivesse sido um ser espiritual que não se importou com a fome, a doença e a opressão, por que nós deveríamos nos importar? Mas o Jesus histórico nos mostra exatamente o contrário. Ele se importou profundamente com os corpos que sofriam, com as pessoas que eram excluídas e com as estruturas que geravam morte. Recuperar essa dimensão histórica é recuperar o coração do Evangelho, a boa nova de libertação integral para os pobres e marginalizados. É um chamado à ação. Portanto, a busca pelo Jesus de Nazaré é um movimento libertador para a própria fé. Liberta-nos de uma religiosidade alienante que nos manda olhar apenas para o céu enquanto a injustiça reina na terra. Liberta-nos de dogmas frios que não aquecem o coração nem movem os pés. Ao encontrar o Jesus real, somos confrontados com um chamado radical à conversão, não apenas pessoal, mas também social e estrutural. Ele nos convida a continuar sua missão, a nos tornarmos, como ele, sinais do reino de Deus aqui e agora, em meio às contradições e esperanças da nossa própria história. Um Cristo idealizado, sem as marcas da história, é perigosamente maleável. Ele pode ser moldado para servir a qualquer ideologia, especialmente as dos poderosos. Quando removemos de Jesus sua identidade de camponês judeu, sua crítica aos ricos e seu confronto com as autoridades religiosas e políticas, o que sobra? Sobra uma figura genérica de paz e amor que não incomoda ninguém, ou, pior ainda, um símbolo de poder e ordem que justifica o status quo. Este Cristo desencarnado, sem as mãos sujas de barro e o cheiro das ovelhas, torna-se um ídolo. E os ídolos, como nos ensinam os profetas, são sempre criados para legitimar os interesses de quem os constrói. Ao longo da história, vimos esse Cristo idealizado ser usado para justificar as maiores atrocidades. Em seu nome, foram abençoadas cruzadas, guerras de conquista, a escravidão de povos inteiros e a acumulação de riquezas exorbitantes. Um Cristo representado como um rei glorioso, com manto de púrpura e coroa de ouro, serviu perfeitamente para legitimar as monarquias absolutistas e os impérios coloniais. Ele se tornou o avalista divino da opressão. O Jesus que disse bem-aventurados os pobres foi transformado em um símbolo da riqueza da igreja institucional. E o Jesus que acolheu os estrangeiros foi usado para justificar a xenofobia e o nacionalismo. Este Cristo distante e celestial também promove uma espiritualidade alienante. Ele nos ensina a nos preocuparmos apenas com a salvação da nossa alma individual, em um futuro pós-morte. As questões concretas da vida, a fome, a falta de moradia, a violência, a destruição do planeta, são vistas como problemas menores, mundanos, que não dizem respeito à verdadeira fé. Essa dicotomia entre o sagrado e o profano é profundamente anti-evangélica. O Jesus histórico nos mostra que Deus se importa com o pão, com a saúde, com a justiça e com a dignidade. A encarnação significa exatamente isso. Deus mergulhou na matéria, na história, na vida concreta. O grande risco de um Cristo idealizado é que ele nos torna cegos e surdos ao clamor dos oprimidos. Se nosso Cristo é um ser de pura ordem e glória, então qualquer movimento de protesto, qualquer questionamento da autoridade, qualquer luta por justiça pode ser visto como uma desordem, uma ameaça à paz cristã. Assim, os cristãos podem acabar, em nome de Cristo, do lado dos opressores, defendendo sistemas que o próprio Jesus de Nazaré denunciaria com veemência. É por isso que a teologia crítica insiste. Precisamos quebrar esses ídolos e voltar ao profeta da Galileia, cujo único compromisso era com o reino de Deus e sua justiça. O Jesus que emerge dos evangelhos, quando lidos com um olhar crítico e atento à história, não é uma figura passiva ou conformista. Pelo contrário,
Ele é um homem de profunda e corajosa resistência. Sua resistência, no entanto, não se manifestava pela via da violência armada, mas por meio de atos simbólicos e palavras proféticas que subvertiam a ordem estabelecida. Ele resistiu ao sistema de pureza religiosa que excluía as pessoas. Ao tocar os leprosos, comer com os cobradores de impostos e acolher as mulheres consideradas impuras, Jesus estava demolindo as barreiras que separavam as pessoas de Deus e umas das outras. Ele declarou que o sagrado não estava confinado ao templo, mas se encontrava na carne sofredora dos marginalizados. A resistência de Jesus também foi explicitamente dirigida contra os sistemas de poder que oprimiam o povo. Ele denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos que impunham fardos pesados sobre os outros. Mas eles mesmos não os moviam. Ele criticou a ganância dos ricos, alertando que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Sua expulsão dos vendilhões do templo não foi um ato de raiva descontrolada, mas um ato profético de denúncia. Ele atacou o coração do sistema econômico religioso que explorava os pobres em nome de Deus. Jesus se colocou firmemente do lado das vítimas, dando-lhes voz e dignidade. É fundamental entender que Jesus foi uma vítima do poder. Sua morte na cruz não foi um acidente, nem simplesmente o cumprimento de um plano divino abstrato. Foi a consequência direta de sua vida e de sua mensagem. Ele foi preso, torturado e executado pelo Império Romano, com a conivência das elites religiosas locais, porque foi considerado uma ameaça política e social. Ele foi morto como um subversivo, um agitador que perturbava a Pax Romana e a ordem religiosa. A cruz, símbolo máximo da fé cristã, é, antes de tudo, o resultado brutal da colisão entre o projeto do Reino de Deus, de Jesus, e os projetos de poder e dominação do mundo. Seguir este Jesus da resistência significa, portanto, assumir um lado. Não é possível ser neutro. A fé cristã, quando fiel ao Jesus histórico, é inerentemente política, no sentido mais profundo da palavra. Ela se preocupa com a vida da polis, da cidade, da comunidade. Significa lutar contra os mesmos ídolos que Jesus combateu, o poder que oprime, o dinheiro que escraviza e a religião que aliena. Significa estar em solidariedade com os crucificados de hoje, os pobres, os refugiados, as minorias perseguidas, a terra devastada. A fé no Cristo ressuscitado nos dá a esperança e a coragem para continuar a resistência de Jesus, na certeza de que a vida, a justiça e o amor terão a palavra final. Muitos cristãos temem que a investigação histórica sobre Jesus possa enfraquecer ou até mesmo destruir sua fé. Eles pensam que, se descobrirmos um Jesus demasiado humano, a divindade de Cristo e a verdade da ressurreição estarão ameaçadas. No entanto, a teologia crítica argumenta exatamente o oposto. Unir fé e história é o caminho para fortalecer a fé, tornando-a mais autêntica, madura e relevante. Uma fé que tem medo da história é uma fé frágil, construída sobre areia. E olha, uma fé que se recusa a olhar para a humanidade concreta de Jesus corre o risco de se tornar uma ideologia vazia, desconectada da vida real e da revelação de Deus. A verdadeira fé cristã não nasce de uma doutrina abstrata, mas de um encontro. É o encontro com a pessoa de Jesus de Nazaré. Os primeiros discípulos não seguiram um conjunto de dogmas. Eles seguiram um homem que os fascinou com suas palavras, seus gestos e seu modo de ser. Foi a experiência de caminhar com o Jesus histórico que os levou a reconhecê-lo como o Cristo, o Messias. A ressurreição não foi um evento isolado, mas a confirmação por parte de Deus de que o caminho vivido por aquele homem de Nazaré era o verdadeiro caminho da vida. Portanto, quanto mais conhecemos o Jesus histórico, mais profundamente podemos compreender o significado da fé no Cristo. A história nos protege da idolatria.
Quando a fé se separa da história, ela tende a criar um Cristo à sua própria imagem e semelhança. Cada cultura, cada classe social, cada grupo de poder pode inventar o seu Cristo, um que justifique seus privilégios e preconceitos. A pesquisa histórica funciona como um corretivo. Ela nos lembra que Jesus não era europeu, mas um judeu do Oriente Médio. Ela nos recorda que ele não era rico nem poderoso, mas um artesão pobre de uma região desprezada. A história ancora nossa fé na realidade concreta da encarnação e nos impede de transformar Jesus em um fetiche conveniente para nossos próprios interesses. Dessa forma, a aliança entre fé e história nos leva a uma espiritualidade encarnada. A fé não é mais uma fuga do mundo, mas um compromisso com sua transformação, seguindo os passos do Jesus histórico. A fé se torna prática, se traduz em compaixão, em luta por justiça, em solidariedade com os que sofrem. O encontro com o Jesus real não nos oferece respostas fáceis nem conforto barato. Pelo contrário, ele nos desafia, nos inquieta e nos convida a sair da nossa zona de conforto. Mas é precisamente nesse desafio que a fé se torna forte, viva e verdadeiramente libertadora, uma força capaz de mudar vidas e realidades. Adotar uma teologia crítica, centrada no Jesus histórico, tem consequências profundas e práticas para a vida da Igreja. Em primeiro lugar, exige uma nova forma de educação teológica. Os seminários e as escolas de formação não podem mais se contentar em apenas repetir dogmas e doutrinas. Eles precisam equipar os futuros líderes e todos os cristãos com as ferramentas da crítica histórica, bíblica e social. O objetivo deve ser formar pessoas que saibam ler a Bíblia com olhos críticos e com o coração aberto, capazes de discernir a voz do Jesus de Nazaré em meio às tradições e de aplicá-la aos desafios contemporâneos. É uma educação para a liberdade, não para a submissão cega. Em segundo lugar, essa perspectiva nos chama a um combate permanente contra a idolatria dentro da própria religião. A idolatria acontece sempre que algo que não é Deus ocupa o lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, o poder, a nação, uma instituição eclesiástica ou até mesmo uma doutrina. O Jesus histórico nos ensina a adorar somente a Deus, o Pai de misericórdia, e a relativizar todas as outras coisas. Isso significa que a Igreja deve constantemente se autoexaminar. Estão nossas estruturas, nossas liturgias e nossas prioridades a serviço do reino de Deus que Jesus anunciou ou a serviço de nossa própria autopreservação e poder? Uma igreja fiel a Jesus é uma igreja pobre, servidora e profética. A centralidade do amor e da justiça se torna o critério fundamental para toda a vida cristã. Se Jesus dedicou sua vida a manifestar o amor de Deus aos marginalizados e a lutar pela justiça do reino, então seus seguidores não podem ter outra prioridade. Isso transforma nossa espiritualidade. A oração deixa de ser um ato puramente individualista e se torna um diálogo com o Deus que nos envia em missão. A caridade deixa de ser um assistencialismo que mantém as estruturas injustas e se torna um compromisso com a transformação social. O culto deixa de ser um ritual vazio e se torna a celebração da vida que resiste à morte e a fonte de força para a luta. Finalmente, as implicações transbordam para a sociedade. Cristãos que seguem o Jesus histórico se tornam cidadãos ativos e críticos. Eles não se conformam com a injustiça social, a desigualdade econômica e a destruição ambiental. Eles se unem a todos os homens e mulheres de boa vontade para construir um mundo mais fraterno, justo e sustentável, que é a antecipação do reino de Deus. Eles se tornam fermento na massa, sal da terra e luz do mundo, não através da imposição de suas crenças, mas através do testemunho de um amor que serve, liberta e inclui a todos, especialmente os últimos.
O Jesus histórico não foi apenas um mestre espiritual. Ele foi um crítico incisivo das autoridades injustas de seu tempo. Ele não se calou diante da opressão. Sua crítica era dirigida a dois alvos principais: o poder religioso que se tornava um fardo e o poder político que explorava o povo. Contra os líderes religiosos, como os fariseus e os escribas, ele não criticava a sua piedade, mas a sua hipocrisia. Ele os acusava de coar o mosquito e engolir o camelo, ou seja, de se preocuparem com detalhes minuciosos da lei enquanto negligenciavam o mais importante: a justiça, a misericórdia e a fé. Ele os denunciava por usarem a religião para controlar e excluir, em vez de libertar e acolher. Essa postura crítica de Jesus se torna um princípio permanente para a fé. Jesus mesmo se torna o critério para avaliar toda e qualquer doutrina, prática ou estrutura de poder religioso. Uma doutrina é verdadeiramente cristã, não porque é antiga ou foi definida por um concílio, mas porque está em sintonia com o espírito e a prática do Jesus de Nazaré. Uma prática litúrgica é válida não por sua pompa, mas se ela gera compaixão e compromisso com os pobres. Uma autoridade eclesiástica é legítima não por seu título ou vestes, mas se ela serve ao povo com humildade, como Jesus que lavou os pés de seus discípulos. Isso significa que nenhuma instituição, nem mesmo a igreja, está acima do julgamento do Evangelho. A igreja não é o reino de Deus. Ela é apenas um sinal e um instrumento a serviço desse reino. Quando a igreja se torna autorreferencial, preocupada com seu próprio poder, prestígio e riqueza, ela trai a missão que recebeu de Jesus. A fidelidade a Jesus exige uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco, uma igreja que abandona suas seguranças e vai para as periferias existenciais e geográficas, onde se encontram os sofredores. O Jesus crítico do poder nos chama a uma reforma constante, a uma conversão permanente da igreja à sua verdadeira vocação. Portanto, a figura do Jesus histórico nos fornece uma referência externa e objetiva para julgar a nós mesmos, nossas comunidades e nossas teologias. Não podemos simplesmente inventar um Jesus que nos agrade. Somos constantemente chamados a nos confrontar com o profeta da Galileia. Ele nos pergunta: a sua religião está a serviço da vida ou da morte? Sua comunidade está incluindo ou excluindo? Seu poder está sendo usado para servir ou para dominar? Essa voz crítica de Jesus que ecoa através dos evangelhos é a maior proteção contra a corrupção da fé e o maior impulso para sua renovação contínua. A teologia crítica propõe que Jesus de Nazaré, em sua vida, mensagem e praxis, funciona como a chave hermenêutica fundamental para o cristianismo. A palavra hermenêutica parece complicada, mas significa simplesmente a arte ou a teoria da interpretação. Dizer que Jesus é a chave hermenêutica significa que ele é a lente principal através da qual devemos ler e interpretar tudo o mais: a Bíblia, a tradição da igreja, a teologia e a própria realidade em que vivemos. Ele não é apenas mais um tema dentro da teologia. Ele é o centro a partir do qual tudo ganha seu verdadeiro sentido e perspectiva. Quando aplicamos essa chave à Bíblia, por exemplo, ela ganha uma nova vida. A Bíblia não é um livro de regras divinas caídas do céu, mas o testemunho de uma longa história de fé, com suas tensões, violências e, acima de tudo, com a revelação progressiva de um Deus libertador. Lemos o Antigo Testamento à luz de Jesus. Assim, as passagens que falam de um Deus violento ou tribal são reinterpretadas e superadas pela revelação do Deus que Jesus chama de Abba, Pai de infinita misericórdia. O critério é sempre: isso se parece com Jesus? Isso reflete o Deus que Jesus nos revelou? Se não, devemos lê-lo criticamente, como uma etapa que foi ultrapassada. Essa chave de leitura também transforma a teologia e a vivência cristã.
Em vez de começar com conceitos abstratos sobre Deus, como onipotência ou onisciência, começamos com a história concreta de Jesus. A pergunta não é o que Deus pode fazer, mas o que Deus fez em Jesus. E o que Deus fez foi se esvaziar, se tornar humano, servir, sofrer e amar até o fim. Essa é a maior revelação sobre quem é Deus. Isso muda tudo. A fé deixa de ser a aceitação de um sistema de ideias e se torna o seguimento de uma pessoa. A moralidade deixa de ser um código de proibições e se torna a prática criativa do amor e da justiça, inspirada no exemplo de Jesus. Aplicar Jesus como chave hermenêutica para a vida significa aprender a olhar o mundo com os olhos de Jesus. Quando olhamos para a sociedade, perguntamos: onde Jesus estaria hoje? Com quem ele estaria caminhando? A quem ele estaria denunciando? A resposta é clara. Ele estaria com os pobres, os refugiados, os discriminados, as vítimas da injustiça. Ele estaria denunciando os sistemas financeiros que geram miséria, as políticas que destroem o meio ambiente e as ideologias que promovem o ódio. Ler a realidade a partir de Jesus nos dá um discernimento ético e espiritual para agir no mundo de forma coerente com o Evangelho. Depois de toda essa caminhada, a teologia crítica não nos deixa com respostas prontas, mas com perguntas desafiadoras que devem ecoar em nossa consciência. A pergunta fundamental não é teórica, mas existencial. Que Jesus você está seguindo? É o Cristo glorioso e distante, que abençoa o conforto da sua vida e não o incomoda com as dores do mundo? Ou é o Jesus histórico de Nazaré, o profeta dos pobres, que o chama a sair de si mesmo, a se comprometer com a justiça e a arriscar sua segurança por amor ao reino de Deus? Sua imagem de Jesus o conforta em sua indiferença ou o impulsiona para a compaixão e a ação? Pense em sua comunidade de fé, em sua igreja. O Jesus que é pregado e celebrado ali é o Jesus que acolhia a todos sem distinção? Ou é um Jesus que serve para criar muros, para julgar os outros e para justificar a exclusão? A sua comunidade se parece mais com o templo, com suas regras de pureza e seus interesses econômicos? Ou se parece mais com a mesa que Jesus compartilhava com os pecadores? Um lugar de graça, perdão e fraternidade? O poder em sua comunidade é exercido como serviço humilde, à maneira de Jesus, ou como dominação que impõe o medo e a obediência cega? Como sua fé em Jesus impacta concretamente o mundo ao seu redor? Ela o torna mais sensível ao sofrimento dos outros? Ela o leva a consumir de forma mais consciente, a se preocupar com a justiça climática, a lutar contra o racismo e todas as formas de preconceito? Ou sua fé é um assunto privado, uma caixinha separada do resto da sua vida, sem nenhuma consequência para suas escolhas políticas, econômicas e sociais? O Jesus histórico nos mostra que a fé autêntica é inseparável do compromisso com a vida plena para todos. Uma fé que não se traduz em obras de justiça é uma fé morta. O Jesus histórico, portanto, não é uma ameaça à fé, mas sua salvação, seu desafio e sua esperança. Ele salva a fé da irrelevância e da idolatria. Ele a desafia a ser sempre mais fiel, mais humana e mais libertadora. E ele nos dá a esperança de que, mesmo em meio às nossas fraquezas e às contradições do mundo, é possível viver o caminho do amor radical. A escolha é nossa, hoje e a cada dia. Voltar ao Jesus de Nazaré é redescobrir o coração ardente do Evangelho e a força transformadora que pode, de fato, renovar a face da terra.